Oi Book Crushers, aqui é o Henri Beneto para mais um vídeo do canal Na Minha Estante e hoje trago para vocês uma conversa que eu acho que eu já tive algumas vezes no Twitter, eu já desabafei esporadicamente em alguns vídeos, mas eu nunca fiz um vídeo específico sobre o tema e eu acho que é realmente necessário nesse momento do canal conversar com vocês sobre esse tema, que como vocês podem ver pelo título aqui embaixo, são sobre livros hypados e as grandes decepções que eles causaram em mim. Tô com medo. Obviamente, livros hypados existem desde que a blogosfera literária ganhou força aqui na internet, lá nos anos 2008, 2009 mais ou menos. É um assunto que acabou que veio também para o Booktube, e que querendo ou não é uma força que vai acabar existindo por detrás de todo lançamento, de todo o planejamento editorial que a gente recebe. Não importa se gostamos de fantasia, de romance, de contemporâneo, de drama, o hype vai estar entranhado nas nossas leituras, querendo ou não. Esse vídeo vai ser uma conversa sobre como eu encaro o hype e por que eu tenho sérios problemas com o hype, e dar exemplos de situações empíricas que aconteceram comigo, de grandes livros hypados que todos amam e que acabaram me decepcionando imensamente por não ter atingido as grandes expectativas que eu esperava do livro. Enfim, de verdade, espero que vocês gostem do vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Bom, para começar esse vídeo, para começar esse tema, eu acho que é necessário explicar algumas coisas, como por exemplo que o Henri de 2017 não se interessa mais tanto por livros hypados quanto o Henri de 2011 e de 2010, por exemplo. Antigamente, se havia um grande burburinho sobre um livro, se ele era muito comentado, se ele era super elogiado, se as pessoas falavam, leiam esse livro nesse exato momento, eu tinha que parar tudo, eu tinha que separar lá e no começo do mês eu tinha que comprar ele, porque eu precisava saber porque que todo mundo está falando sobre aquele livro, porque ele era tão interessante, porque eu precisava ler. Em alguns casos eu encontrei grandes pérolas no meio disso, sim, ocorreu. Eu posso citar, por exemplo, Aristóteles e Dantes, que foi um caso de um hype que deu super certo pra mim, que eu acho que foi o livro que eu mais me identifiquei em toda a minha vida. Houve alguns outros casos em geral também, mas a questão é que nesses 7, 8, acho que quase 10 anos que eu vou acompanhando de perto o lançamento de livros para o público jovem, o número de decepções que eu tive com livros hypados foi muito maior do que de satisfação, por assim dizer. Não é síndrome de diferentão ou algo do tipo, pra falar a verdade, nem tem como eu ser síndrome de diferentão, porque o tipo de livro que eu leio é literatura pop, é literatura de entretenimento. Mas como eu disse, no decorrer de todos esses anos, acabou que eu fui acumulando mais decepções com livros hypados do que satisfação, e isso acabou gerando uma total perca de interesse minha com relação a hype. Por exemplo, se um livro está muito hypado, eu já começo a perder o interesse. Isso é muito ruim. Uma sensação que me aflige muito é com a relação Os Garotos Corvos da Meg Stiefvater. Eu amo os trabalhos da Meg Stiefvater. Lobos de Mercy Falls é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. Mas a forma como trataram os Garotos Corvos, a forma como ele foi vendido, a forma como rolou boca a boca, ou seja, o hype que criaram por detrás dessa última série da Meg Stiefvater me fez perder completamente o interesse que eu tinha de ler nela. Tanto que eu tenho o primeiro volume no meu Kindle e até hoje eu não li. Eu olho pra capa dele e falo, acho que vai dar ruim, porque comigo, a grande maioria dos casos, dá ruim. E é por isso que eu tenho alguns exemplos aqui para citar para vocês de livros muito hypados e que foram pedras no meu caminho. Como a primeira vez a gente nunca esquece, né? Como diz o ditado, eu acho até importante citar esse livro aqui, que eu acho que eu já falei sobre ele algumas outras vezes, de como ele foi meio decepcionante pra mim. Mas de fato, eu acho que ele foi o primeiro caso de livro com grande hype, que todos amavam, que era o amorzinho. E quando eu li, eu fiquei meio que muito barulho por nada. Eu tô falando de Ana e o Beijo Francês, da Stephanie Perkins, lançado por aqui pela editora Novo Conceito. É até engraçado esse caso com a Stephanie Perkins, porque com os outros livros, que tiveram um barulho muito menor, que a recepção foi muito mais mista, eu acabei amando muito mais do que foi o Ana e o Beijo Francês, que é quase que uma unanimidade, que todos amam, que acham a coisa mais fofa do mundo, que era o romance contemporâneo mais diferentão da época, por assim dizer, quando ele foi lançado lá em 2010, 2011. E quando eu li, tudo que eu encontrei foi os problemas de uma menina rica e tá reclamando que o pai dela, que tem uma das profissões mais legais do mundo, está enviando ela para estudar em uma escola de elite em Paris. Tipo,
Quem reclama de estar estudando em Paris, gente? Quem? Em que realidade isso acontece? Outro caso bem similar e que aconteceu alguns anos depois foi o Fangirl, da Rainbow Rowell, lançado por aqui pela editora Novo Século. Desde que o livro foi lançado lá nos Estados Unidos, eu vim acompanhando o hype que foi se criando ao redor dele. Quando ele saiu, eu acho que ainda nem existia o termo novo adulto. Eu queria tanto esse livro que acabei ganhando ele de presente de amigo oculto. Mas eu já tinha lido antes um conto de Natal da Rainbow Rowell, naquele livro da Stephanie Perkins. Eu tinha adorado a história. E quando eu li esse livro aqui, cheio de expectativas, esperando amar como todo mundo, foi meio que... Se eu não me engano, eu fiz uma leitura em conjunto com a Mar e com a Nini, com esse livro aqui. Eu fiquei extremamente frustrado, pois eu senti que a história saiu do nada e foi pra lugar nenhum. Que a história não teve nem começo e nem fim, só um grande meio. Tanto que eu sempre digo que esse livro aqui não tem final, que ele acaba do nada. Mas, ironicamente, eu agradeço muito ter me decepcionado com esse livro aqui, porque quando eu fui pegar o Carry On, que eu li no ano passado, que é outro livro super hypado da autora, eu simplesmente amei. E por que isso aconteceu? Porque eu já estava esperando acontecer algo parecido com Fangirl, de todo mundo amar e eu não ver nada demais disso. Mas nesse livro aqui nós temos o básico, que é uma história com começo, meio e fim e que vai para algum lugar. Outro caso clássico aqui do canal de um grande hype, que eu acho que de todos foi o que mais me frustrou, foi o Mentirosos, da A.L.O.C. Hearts, lançado por aqui pela editora seguinte. Nossa, quando esse livro saiu, todo mundo falava, meu Deus, ele tem um grande plot twist. O plot twist desse livro é incrível, uma das melhores viradas do mundo. E eu peguei esse livro também como leitura tripla com a Mar e com a Nini. Eu me lembro que as meninas adoraram esse livro e eu só falava com elas, jura? E por que isso aconteceu? Porque eu simplesmente adivinhei o grande plot twist da história na página 49 do livro. O mais frustrante é que, como eu disse na época, essa aqui é basicamente a versão daquele filme da Emily Browning, de suspense, que deve passar muito no Corujão da Globo. E é a história sem tirar nem pôr. O cenário é parecido, a resolução é parecida, o mistério é basicamente o mesmo. A autora só trouxe a questão de tirar do suspense e colocar num romance contemporâneo, por assim dizer. E eu acho que foi o caso mais frustrante de todos que vai aparecer aqui nesse vídeo. Seria melhor ter ido ver o Pelé. Aí um exemplo mais recente de hype que aconteceu, ele até apareceu no nosso vídeo de decepções do final do ano, em que eu não vejo ninguém, simplesmente ninguém criticando um A desse livro, é o Simon versus a Agenda Homo Sapiens, da Becky Albertalli, lançado por aqui pela editora Intrínseca. Esse aqui foi um presente da incrível Alice Cunha, porque eu tava entusiasmado desse jeito para ler esse livro. E o que aconteceu com esse livro? Eu gostei da história, gostei de vários personagens que aparecem aqui, principalmente o Blue, que seria o par do Simon, e a Lia, que é uma amiga de infância do Simon e que ele negligencia de formas mais incríveis possíveis. E esse é um grande fato sobre o Simon. Simon é um personagem que foi feito para ser amado, mas que eu achei tão defeito nele que eu não consegui defender. Como eu disse, ele é um péssimo amigo, ele é extremamente egoísta, ele é um personagem montado para você gostar dele, e eu tive uma preguiça tão grande desse personagem que isso acabou manchando completamente a minha experiência com o livro. Tanto que eu, mesmo gostando da história, eu senti que esse livro foi uma decepção, por conta do protagonista dele, por conta do narrador dele. Mas ele foi vendido de uma forma tão perfeita, as pessoas falam, nossa, você vai amar o Simon, que eu perguntava se o problema era comigo, se o problema era do livro, mas aí você vai percebendo, o tempo vai passando, vai se percebendo que o grande problema de tudo é o hype. E o livro que me fez ter coragem de parar, sentar aqui, fazer um roteiro para vocês e gravar esse vídeo, é um livro que eu acho que vai ter muita gente pensando, como é que você não gostou desse livro? Ele é um dos melhores livros do mundo. E não tá rolando comigo. Eu tô tentando ler ele pela segunda vez e eu tô sentindo que tem uma obrigação pairando sobre a minha cabeça de gostar desse livro, e não tem nada acontecendo nesse livro que de fato me faça gostar dele. Eu tô falando de Fúria Vermelha, do Percy Brawl, lançado por aqui pela editora Globo Livros. E eu acho que esse caso é até um pouco mais problemático do que com os outros, porque nesse aqui, muita gente que eu confio muito na opinião ama também esse livro. E eu simplesmente não consigo me conectar com ele. Eu tentei ler ele no começo do ano passado, eu tô tentando ler ele esse ano, e a coisa não tá indo, não tá fluindo, eu tô me sentindo extremamente engessado na história. Eu tento avançar, mas parece que eu tô caminhando sobre areia movediça, pois nada dessa história aqui tá chamando a minha atenção. Isso é um problema muito grande, porque por culpa do hype, eu meio que sinto que eu tenho a obrigação de gostar desse livro.
Tanto que ele poderia ter ido embora no final do ano passado e ele não foi porque eu queria dar mais uma chance para ele, mesmo eu já tendo uma primeira tentativa que foi super falha. Eu vejo como o hype ele me podou nesse caso aqui e como o hype também me podou na maioria desses casos aqui também. Então por isso eu acabo me afastando cada vez mais de livros muito bem comentados, de livros muito amados. E vou buscando justamente aqueles que muita gente não dá a mínima, que não dá uma foda pra eles. E eu vejo um problema nisso também, porque eu posso estar perdendo alguma coisa realmente legal no meio desse hype, mas eu já tive tanta experiência ruim com livros hypados, eu vou meio que acabar ignorando outros que podem de fato funcionarem pra mim por conta desse conhecimento empírico que eu fui criando ao redor desses últimos 10 anos. E é por isso que eu venho aqui perguntar para vocês se vocês também possuem problemas com livros hypados, se o fato de um livro ganhar muito hype acaba atrapalhando a leitura de vocês, ou a vontade de vocês lerem esse livro, se o problema de fato sou eu acho que eu preciso saber se tem mais alguém aí do outro lado também sentindo isso, porque eu acho que eu estou com um problema, e isso é um problema muito grande, e eu não quero que esse problema seja meu, eu quero culpar o hype. Me permitam culpar o hype, por favor. Bom pessoal, eu sinto que eu falei muito nesse vídeo, eu sinto que esse vídeo vai ficar enorme e vou ter muito trabalho para deixar esse vídeo coerente, mas enfim, era isso sobre o que eu queria falar sobre livros hypados, espero que vocês tenham entendido o vídeo, mas enfim, se vocês gostaram do vídeo, clique aqui embaixo no gostei, compartilhe nas suas redes sociais, pois vai estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, se torne meu crush e seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreva aqui embaixo para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Curta a fanpage da minha estante lá no Facebook, onde geralmente posto todas as novidades durante a semana. E eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, juntos com o meu perfil para o Goodreads. E aí, vocês também possuem problemas com hypes? Vocês gostam de livros hypados? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar conversar com vocês. Você sabe que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Pois aqui foi o Henry Beneto para mais um vídeo desabafo do canal Na Minha Estante. Tchau pessoal e até o nosso próximo encontro.